Ouça agora uma cápsula de graça. A vida e a imortalidade. Sabia você que um cristão, embora morra fisicamente, este viverá para sempre? O Evangelho nos aclara que os apóstolos desconheciam que o Senhor é Deus de vivos e de mortos, e foi por intermédio deste Evangelho dado a Paulo que veio à luz a vida e a imortalidade. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 10, Paulo escreveu: "Mas agora se manifestou pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual tirou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho." Jesus Cristo tirou a morte, trazendo à luz vida e imortalidade, e isto foi por meio do Evangelho. Não foi qualquer Evangelho, mas sim o da graça para os gentios, já que o Evangelho dos apóstolos, a lei, caducou quando Cristo morreu na cruz. Hoje os que se intitulam cristãos creem na lei. Por isso, aclaramos que a primeira manifestação da igreja cristã sobre a terra, depois da morte de Paulo, apareceu com o nosso apóstolo, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, no ano de 1973. Note que não estamos falando de templos religiosos ou os chamados ministérios, mas sim a igreja do Senhor, os espíritos justos feitos perfeitos, conforme descrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. "Senão que vos acercastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos feitos perfeitos." Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. Então, quando o Senhor destruiu ao diabo, livrou aos que tinham temor da morte. É o que está descrito em Hebreus capítulo 2, verso 15. "E livrar a todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão." Agora não temos mais temor, porque apareceu a imortalidade, estejamos no corpo ou fora dele. Não é preciso estar vivo para ser imortal. Antes só um tinha essa imortalidade, o Senhor, mas ele teve que voltar a se vestir de carne para que nós, os demais, também a tivéssemos. O único que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Jesus, tendo vencido a morte, ressuscitou e voltou a viver, para assim ser Senhor dos que vivem ou daqueles que morrem. Porque Cristo para isto morreu, e ressuscitou, e voltou a viver, para ser Senhor assim dos mortos como dos que vivem. Romanos capítulo 14, verso 9. Quando Cristo ressuscita, passa a viver em imortalidade, porém em luz inacessível. Ele morreu para tirar a morte, e agora, seja que morramos ou vivamos, somos do Senhor. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque ainda que você morra, vive. Ele disse: "O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque temos a imortalidade." Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá." João capítulo 11, verso 25. Os religiosos dizem que nós estamos equivocados, que somos falsos e que eles têm a verdade. O profeta Isaías assim profetizou: "Certamente ele levou nossas enfermidades e sofreu nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados." Isaías capítulo 53,
versos 4 e 5. Embora muitas vezes manifeste-se debilidades em nosso corpo carnal, você não está chamado a confessar doença, mas sim vida e saúde. Não dirá o morador: estou enfermo. Ao povo que nela habitar, será perdoada a iniquidade. Isaías 33, verso 24. Nós não somos esta carne, mas sim um espírito habitando em um vaso de barro, e assim você deve se ver. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Munidos então deste conhecimento, declaramos que os olhos do teu entendimento são iluminados para entender. Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida. Estando no corpo ou fora deste corpo, somos do Senhor e viveremos para sempre. Sempre levando no corpo por todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.